Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha, do Claudinha Festas, e hoje eu vim trazer mais uma linda decoração com o tema da florzinha, acho que é florzinha, com o tema da florzinha das meninas super poderosas. Então vamos lá, gente. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha, e o recheio desse bolo foi de mousse de chocolate com beijinho de coco. Então, gente, vamos lá. Como de costume, eu comecei batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, e comecei a fazer a pré-camada. Gente, mas hoje eu vou falar um pouquinho aqui da estrutura do bolo, tá? Porque tem bastante dúvidas, né? Tô recebendo bastante comentários perguntando se eu não coloco, faço estrutura, né, para um bolo alto, se eu não coloco nenhum caninho de sustentação, ou faço a blindagem em ganache. Eu tô recebendo bastante dúvida, né, por conta da altura do bolo. Gente, então, a resposta é não, né? Eu faço bolo com 15, com 16 centímetros de altura, às vezes sai um pouquinho mais baixo, às vezes sai com 13 centímetros e meio, 14, né? Eu não tenho um padrão, assim, de altura, mas ele sempre vai ficar com mais de 10 centímetros de altura, independente do diâmetro do bolo, tá? Entre 15 e 17, que são os tabuleiros que eu tenho aqui, né? 15, tudo de diâmetro, 15, 17, 20, 23, 27, 30, 40, né? Então, todos eles são altos. E eu não faço a estrutura, não coloco caninho de sustentação e nem blindagem, né? Nem camada de contenção em ganache. A minha massa de bolo, ela fica bem estruturada, né? Geralmente eu costumo fazer ela no dia anterior. Eu não gosto também, gente, de deixar para fazer ou congelar ou 3 dias antes, né? Dependendo do trabalho que eu tenha, da quantidade de trabalho que eu tenho para fazer no dia. Então, no dia anterior, né? Eu asso as massas, faço o recheio na parte da manhã, aguardo, né, esfriar. Já mostrei em alguns vídeos aqui como que eu faço para resfriar a massa. A massa, ela entra em temperatura ambiente, fora da geladeira mesmo, eu aguardo ela esfriar. E o recheio, como ele demora um pouquinho mais até mesmo para ser feito, então o recheio eu já deixo ele frio, eu já trabalho com ele gelado, eu não trabalho com o recheio em temperatura ambiente. O meu recheio, quando eu termino de fazer, ele vai direto pro congelador, né, para ele ficar gelado, tá? Eu trabalho com ele gelado. E a massa, né, ela bem estruturada e o recheio bem firme. Depois de feito dessa forma, né, ter assado massa, ter esperado, né, entrar em temperatura ambiente e o recheio tá bem geladinho, bem firme, eu começo o processo de prensagem do bolo, né, e de descanso, porque eu faço ele um dia antes. Então, eu já tenho aqui no canal o jeitinho que eu faço para prensar os meus bolos, tá? Eu já faço eles direto na cake boards, né, e prenso eles no acetato, né? Eu deixo eles descansando na geladeira na folha de acetato. Eu já tenho um modelinho de como eu faço, de como eu umedeço, de como eu coloco minhas camadas de recheio. Lembrando que eu faço uma massa de bolo, né? Divido em 2 formas de 15 centímetros de diâmetro, no caso com esse bolinho aí. E divido ela também em 3 partes. Então, o meu bolo ele fica com 5 camadas de recheio, tá? Eu prefiro que seja dessa forma, para o meu bolo ele ficar mais compacto, mais prensadinho ali, mais firme, tá? É claro, gente, que tudo também depende do transporte da pessoa, né? Então, assim, a cake boards, ela é lisinha. Eu não utilizo nada para grudar esse bolinho, não, tá?
é só mesmo ali eu umedeço a massa e a massa vai entrando em contato, ficando compacta ali, né, com a cake boards e cria uma selagem, ela ficando de um dia para o outro. Então eu não uso, tem gente que usa glucose, né, de milho, tem gente que utiliza recheio, tem gente que utiliza o próprio doce de leite, no caso, o recheio doce de leite, né? Eu não utilizo nada. Então, no dia anterior, né, do evento, da encomenda, eu asso tudo, monto, prenso, molho. E no dia seguinte, né, que é já no dia do evento, eu só venho com a decoração. Tiro o meu acetato e venho com a decoração e o meu bolo tá bem firme. Tá? Lembrando também que a massa, ela precisa estar bem estruturada e o recheio também, ele precisa estar bem firme, tá? E a única coisa que eu faço assim na minha massa, por conta das migalhinhas, é fazer a pré-camada com o chantilly mais grosso, né? Com o chantilly mais poroso, o chantilly mais firme. Então eu só faço essa pré-camada até mesmo para segurar todas as migalhinhas e que eu costumo falar aqui em todos os meus vídeos. Quem é inscrito no canal, quem já segue, a gente sabe aí como que funciona. E também, gente, eu não coloco caninho de sustentação, mesmo o meu bolo sendo alto. Gente, porque eu morro de medo. Jesus do céu. Eu tenho um medo danado de eu esquecer de avisar para o cliente, assim, a cabeça cheia, o dia a dia, né? A gente trabalha em casa, é marido, é filho, é casa, é almoço, é janta, é casa para arrumar, é cachorro, gato, é tudo isso, gente. Quintal de avenida, são 7 casas no quintal, então por um descuido, né, que já aconteceu, de eu esquecer de avisar para o cliente, depois correr no WhatsApp e avisar ali que estava com caninho de sustentação. Às vezes eu esquecia de avisar, a cabeça cheia, esquecia de avisar. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Gente, aí eu vou parar um pouquinho, ó, que eu tô mostrando a minha espátula, porque tem bastante gente também perguntando qual é a numeração da espátula. Então essas espátulas aí eu comprei pela Shopee, tá vendo? E ela não tem numeração, tá? Mas eu também já falei sobre as espátulas em outro vídeo também. Ah, Jesus, como que esse canal tá legal. Então, gente, e eu tenho um medo, gente, tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tão grande, daquelas brincadeirinhas de colocar o rostinho do aniversariante dentro do bolo, mas eu tenho um medo tão grande que eu optei em cortar o meu bolo em mais fatias, colocar as minhas 5 camadas de recheio, né, para ele ficar bem apertadinho, bem prensadinho ali dentro do meu acetato, tá? Ele ficar bem firme, bem estruturado, com uma massa bem firme, com um recheio bem firme e não precisar desse jeito, né, ele tendo as 24 horas de descanso, eu não precisar colocar caninho de sustentação dentro dele, até mesmo para não acontecer, né, nenhuma tragédia, tá, gente? Então não coloco caninho de sustentação, a não ser quando é bolo de andar, né? Quando é bolo de andar, aí já é outra coisa, né? Porque precisa levar o caninho de sustentação. O cliente também não precisa ser avisado desses caninhos de sustentação que leva dentro do bolo, porque ele vai entender que tem que ter quando ele partir o bolo e falar, ué, gente, o que é isso aqui? Né? A pessoa que é leiga, que não entende, ele vai entender que tá levando um pezinho em cima e precisa, assim, do caninho de sustentação. Agora, o bolo que eu faço, que é de 15, de 17, que seja um andar só, mas que tenha aí 13 centímetros e meio, 14, 15, 16 centímetros de altura, gente, eu não coloco, tá? Justamente porque eu não ia saber lidar, a minha consciência não ia saber lidar se por acaso acontecer, né, de alguma pessoa se ferir por conta de caninho. É igual eu vejo, tem gente que coloca palito de churrasco. Gente, eu tô falando aqui pra vocês, mas já com a dor no coração, né, imaginando como que deve ser a dor, né, no rosto, ainda na face. Gente, um perigo muito grande, Jesus do céu. Então, justamente por isso, gente, por conta que a gente não sabe, assim, a minha família é muito tranquila,
Mas a família do pai do meu filho, gente, é uma espoleta. Então, assim, os meninos são bagunceiros demais. Então, já pensou com o meu filho, por exemplo? Então, assim, seria uma brincadeira que eu não ia gostar. Mas se não tiver nada ali impedindo que machucasse meu filho, né? Porque é um bolo, é molhadinho, é recheadinho, né? Tem o chantilly ali que é suave. Então, a brincadeirinha vira uma brincadeirinha de mau gosto, mas ainda assim, né, eles vão soltar ali várias risadas, vai ficar na foto, vai ficar no vídeo. Agora, já pensou, gente, se tem ali um caninho de sustentação ou um palitinho de churrasco? Meu Deus do céu, gente, eu não gosto nem de pensar. Então, por isso, eu optei em fazer umas camadas uns discos de massa mais fino. Aí, gente, eu tô mostrando também o glitter comestível que eu utilizo, tá? Que fica bem brilhosinho. Eu vou mostrar aí no bolo como é que fica. Hoje eu não tô falando muito tanto do bolo não, gente, da decoração em si, porque eu já tenho, assim, essa decoração tá bem tranquila. E eu já tenho aqui outros vídeos aqui falando bastante da decoração, tá? Então hoje é só mesmo esclarecer aí o porquê que eu não coloco o caninho de sustentação por dentro do meu bolo, tá? Então, eu optei em fazer uns discos de massa mais fino, né? Colocar uma camadinha de recheio, são 5 camadas, né? Uma camadinha de recheio mais tranquila, porém, são 5 camadas de recheio, né? E prensar o meu bolo de um dia para o outro para ele ficar bem firmezinho no acetato, tá? Antes eu prensava meu bolo também dentro do próprio da própria forma, né? Só que quando você tira o bolo de dentro da forma, que você coloca o bolo dentro da forma de novo, você vê ali, você percebe um espaço, né? Então o bolo ele vai se expandir ali na forma, né? Se eu colocar uma camada bem generosa de recheio no meu bolo, se ele não estiver no ponto certo, ele pode também se expandir depois que eu colocar o chantilly. Então é claro que pode acontecer da forma que eu faço também, gente, porque acontece, a gente aqui, a gente é ser humano, a gente erra, né? A gente tem aqui nossos defeitos também. Eu tô aqui no canal, gente, para mostrar, para falar tudo para vocês. Não vou falar só, gente, dos que a gente acerta, tá? Porque eu não tô aqui só por quem dera, né? Se tudo fosse glória, se tudo fosse acerto, né? Quem me dera, meu Deus do céu. Mas nem tudo é acerto, né? Nem a gente não consegue acertar 100%. Então eu tô aqui nesse canal para mostrar o que dá certo e o que não dá também, tá? Desse jeitinho que eu faço, gente, dá super certo para mim. O cliente, é claro, ele precisa ter o cuidado de levar do transporte. Se eu for transportar, eu também preciso ter o cuidado com o transporte. Mas aviso, gente, que quando o cliente chega é um bolo, é sensível, é molhadinho, é recheadinho e ele precisa de todo o cuidado possível, tá bom, gente? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.